Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil e como ficaram aí os adversários da dupla Grenal. Vocês já devem ter visto as repercussões, o sorteio foi ontem à tarde. E a gente tem aí, ó, no caminho do Inter, o time do Maracanã, isso mesmo, esse é o nome da equipe, Maracanã, é lá da cidade de Maracanaú, no Ceará. E o Grêmio terá pela frente o CSA de Alagoas. Esses são os confrontos. Vocês acham que são equipes aí que de alguma forma são tranquilas para a dupla Grenal passar? Hoje em dia não tem mais essa de time tranquilo, ainda mais em competição assim, eliminatória. O que vocês acham? Não, no caso do Inter é um adversário perfeito, né? O Maracanã chegou na semifinal do campeonato cearense, levou 4-0 em um jogo e 3-0 no outro do Ceará. Esse é o jogo que o Roger, por exemplo, esse jogo aí, não vai botar o Fernando, o Alan Patrick. Não, mas aí o primeiro do Beira-Rio. Não ficou tão ruim a logística. Tu faz um 3-0 aqui e tá classificado. Vai jogar depois do jogo. O Inter joga a partida de ida aqui, tá? Então o Inter vai ter 5 partidas seguidas em Porto Alegre em abril. Sim, isso é tá? bom, né? E depois sai para jogar lá pelo dia 20, se eu não me engano. Isso, tem o tópico do calendário, depois a gente também entra 21. nisso. Mas ficou bom porque vai ter uma viagem casada com Recife. Tu joga lá e depois joga contra o Sport pelo Brasileirão. E aí o Inter faz esses voos fretados, provavelmente? Todos fretados. Hoje Grêmio e Inter não estão viajando mais. Dentro do Brasil? Não estão mais. Eu sei que o presidente o Inter fez uma parceria. Fechou uma parceria, mas eu achei que era só para Libertadores. Talvez, Vaguinha, um ou outro jogo possa fazer que não tenha tanto problema, mas a lógica não é essa. A lógica é voo fretado sempre. Até porque a diferença, curiosamente, a diferença não é estúpida. Nos eventos aqui, né? Ela não é estúpida, não. Assim, para o Inter, Kelly, em relação à qualidade do adversário, time de Série D do Campeonato Brasileiro joga o primeiro jogo no Beira-Rio, faz o resultado e administra o segundo com preservações. Né? Essa é a lógica. Eu não vi a logística, a logística do Grêmio, eu não tive oportunidade. O Grêmio também casa a viagem. O Grêmio joga contra o Vitória. Basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. O jogo do Grêmio, o Grêmio faz a ida fora, né? Bom, a gente pode fazer um tópico 2 em 1. Vocês querem dar uma olhada lá no calendário? A gente também já pode colocar o calendário na tela. E aí a gente debate tudo junto. O CSA... Quem é que bateu nessa bola? Esse é o Ceará, esse é o Fernandinho. Esse aí é o que o Serrote tá até agora correndo atrás dele. Esse que eu saí machucado. Sim, depois o Serrote quebrou ele, né? Porque o Serrote tem essa mania, né? Deu uma pegada nele lá, o guri caiu todo errado. Fala isso, ele caiu. O Serrote é violento, o Serrote é violento. Tudo bem, mas Como assim? Todo jogo ele tem que sair porque vai ser expulso. Jogador viril? Exagerado, né? Mas tudo bem, mas a lesão desse jogador, quando ele caiu, ele tirou o ombro do lugar, né? Só pra tu saber, é diferente do que acham. Futebol, os caras podem cair, tá? Só que o Serrote no Grenal e quase quebrou o pescoço do Bernabé, né? Agora quebrou o ombro do outro. Tem que dar uma camaldinha, né? O jogador argentino sub-20 lá teve que sair na maca. A cara do CCD. Ele deu uma tesoura no quadril do jogador da seleção argentina. Os Nutelinhas. Lembra daquele lance? O cara saiu na mão. Tá falando aqui o representante argentino da bancada. Futebol argentino é um futebol. Futebol altamente técnico. Futebol técnico. Futebol argentino é basquete, não pode tocar. Olha aqui, ó, vamos lá, gente. O que a gente tem no calendário do Grêmio, então? Olha aí a sequência que vocês estavam querendo discutir e como é que fica aí já tendo esse adversário da Copa do Brasil. O Grêmio, diferente do Inter, até curiosamente, o Inter deu essa sorte no final de abril de pegar os jogos em Porto Alegre e o Grêmio vai ter que viajar. Por outro lado, sempre que nessa competição... Só um pouquinho, tá invertido ali, né? É Grêmio, Flamengo, Mirassol e Grêmio, né? Lá tá invertido. O Flamengo é em casa e o Mirassol é fora. Isso aí. Mas tirando isso, o Grêmio vai ter que fazer algumas viagens, mas sabe que eu não sou muito de reclamar disso, é claro que tem, às vezes tu pode dar sorte, mas principalmente nesses jogos de ida e volta, assim, vai ter que jogar aqui também, então tem que uma outra lógica a gente pode pensar, por exemplo, esse jogo contra o Flamengo agora, o Grêmio deu sorte. O Grêmio jogou um dia antes do Flamengo em Porto Alegre. Então o Grêmio deu sorte. O Grenal, o Grêmio vai dar azar. O Inter vai jogar em Porto Alegre com o Palmeiras, o Grêmio vai jogar fora com o Mirassol. A diferença... Mas não é uma viagem... não é uma viagem que se preocupa. Claro que não é algo assim. O difícil para mim, e não é nem o sul-americano, tá? O grande problema para mim nas viagens, por exemplo, o Godoy Cruz. O Godoy Cruz é perto. Não é problema. O problema para nós, e aí eu falo para nós, gremistas e colorados, são os jogos que mudam o clima.
tá? Que é tu sair daqui e jogar na Alagoas, por exemplo, nas Alagoas. Não vai achar desculpa pros caras perderem. Não, tu não sabe é que eles não perdem é se tu achar perder. Eu desculpa. tô dizendo que isso desgasta o jogador. Talvez não no jogo que tu tá atuando lá, mas na volta. Sim. Por exemplo, esse jogo que o Inter vai fazer em Medellín, você já foi a Medellín, né, Vaguinho? Não fui ainda. Não foi, em não. Medellín, Não por exemplo, tu vai jogar contra o Júnior de Barranquilla, por exemplo, na cidade da Shakira. É 70 longe, graus. é úmido, sabe? É quente. Vamos colocar o calendário colorado Tu aqui então entendeu? pra gente acompanhar também. Tu quebra um grupo. Tu foi Barranquilla tá aí com o o Grêmio, calendário foi? colorado pra 2011. vocês. Fui. Fantástica a cidade, inclusive. O Inter... O Inter, depois do jogo contra o Fortaleza, tem 5 partidas em Porto Alegre. Palmeiras, Grenal, Nacional, Juventude e Maracanã. O Inter não sai mais de casa em abril. E 3 Nós jogos... estamos falando isso é de uma mais grande de vantagem. Nós estamos falando de mais de 15 dias. Isso é uma grande ficando vantagem. em Porto Alegre. Isso é uma bom. Temporada caseira. Isso é bom. Isso é Só uma que, grande vantagem. por outro lado, Vai ter não sei se que ir tem em maio maio. aí, mas aí vem maio. Aí é saída. Não, aí é que sai. maio aí tu sai com todo mundo. Só que tem uma situação aí que, além de jogar em Porto Alegre, o Inter tem 3 jogos relativamente fáceis em Porto Alegre. O jogo do Palmeiras não é fácil, o Grenal naturalmente não é fácil. Mas o Nacional se mostra um time frágil, o Juventude é um time que tem dificuldade e o Maracanã é um time de 4ª divisão. Então tem mais esse componente aí que deve fazer Dá pra respirar. que o Inter vai conseguir jogar com seus jogadores de uma maneira mais ampla, entendeu? Bom, e se o Inter fica 15 dias em abril na sua casa, em maio terá 15 dias fora. Exatamente isso. Esse vai ser o desafio. Corinthians, Atlético Nacional, Botafogo e Nacional do Uruguai. E mais o Maracanã, né? Que, se eu não me engano, é final de maio. Ó, mas Vaguinha, olha isso, ó. Nesse ponto o Na Inter... final é 20 de maio, por aí, O né? Maracanã, tu diz... O jogo contra o Maracanã lá no Maracanã, tem o jogo no Maracanã. É 21 de maio. 21 de maio. Só que daí tem um detalhe. Se o Inter faz o resultado contra É o que Maracanã antes aqui... desse tem Inter e Mirassol no Beira-Rio. Ah, tá. Daí o Inter joga uma em casa. Isso. Mas aí olha joga só. em casa e aí vai jogar contra o Maracanã e depois tem o Sport. Só que se o Inter faz o resultado no jogo de ida, tu vai com a delegação completa e tu joga com o time reserva contra o Maracanã. Claro. Só que tem um negócio aí, tem um ponto aí o Inter levou... qual é esse jogo em maio que tu falou, o jogo de São Paulo? Palmeiras, não é Palmeiras, Corinthians. o Corinthians e... Depois tem Atlético Nacional, Botafogo. Então, olha só, e aí Nacional. é que é o rolo. Aí tu vai a São Paulo, joga com o Corinthians, vai a Medellín. Resta saber se o Inter vai a Medellín e volta para o Rio de Janeiro, ou se, como o Grêmio, por exemplo, que voltou para Porto Alegre. Então, tu vai a Medellín, aí tu volta para Porto Alegre para ir para o Rio. Esse é que é o grande lance. A logística tá aí, o segredo da logística, por isso é que tem que ser voo fretado, por isso é que tu tem que o fisiologista vira o treinador. É nessa hora. Imagina só, Vaguinha, tu vai, o jogo com o Corinthians é jogo duro em São Paulo. Sequência tá? ruim. Corinthians, Nacional de Medellín e Botafogo. E de logística, né? Qual é o intervalo desses jogos? Aí tu vai, o Corinthians é jogo duro, tu vai ter que andar. Aí tu vai a Medellín, que é jogo duro sempre. O Medellín esse pode estar fora, que é jogo duro. Aí tu volta pra jogar com o Botafogo, que é jogo duro também. Então, olha, essa maratona até o final de maio, gente, ela é realmente inacreditável.